Olá pessoal, tudo bem? Então nessa aula a gente vai falar sobre o entendimento dos dados, né? Na realidade a gente vai trabalhar um pouquinho com dados, tanto dados quantitativos quanto dados qualitativos, ou seja, por exemplo, né, vamos supor que a gente tem um estudo onde a gente foi para o campo, a gente coletou informações no campo e a gente acabou de chegar do campo e a gente quer fazer uma análise descritiva desses dados, né, que a gente coletou, né, para ter esse primeiro contato e uma maior familiaridade com esses dados que foram levantados, tá? Então essa é a ideia desse momento. Então, para a gente começar a entender, né, como que esses dados estão distribuídos, qual que é a magnitude das informações que a gente tem, se existe relação ou não entre as variáveis, né, que a gente coletou, tá? Então, a ideia é a gente falar um pouquinho de como que a gente trata esses dados num primeiro momento, tá? Bom, na última aula, né, a gente falou sobre essa questão da ciência, né, onde tudo começa com as perguntas, né, que a gente tem para responder em relação ao nosso planeta, em relação às nossas inquietudes, né, relacionadas com o conhecimento que a gente quer adquirir. A gente viu, né, que muitas das perguntas, né, científicas, elas são orientadas por paradigmas, né, que são aquelas teorias ou aquelas hipóteses, né, que são vigentes, que são aquelas que têm maior força naquele determinado momento. A partir de então a gente busca testar hipóteses, né, a gente busca tentar relacionar, encontrar padrões, né, em relação à relação que existe entre as variáveis, entre os fenômenos, né, que a gente observa na natureza. Então, para a gente testar essas hipóteses, para responder essas perguntas, né, a gente precisa utilizar de várias metodologias, né? E uma vez, né, que a gente, por exemplo, determinou qual que é a forma da gente coletar essas informações, que a gente foi para o campo, já coletou essas informações, a gente vai buscar fazer uma análise, né, desses dados que foram coletados então, tá bom? Bom, então imagine, né, que a gente está estudando em uma determinada região do nosso planeta, né? Então eu selecionei aqui uma área, que é uma área, na verdade, de onde eu estou falando, né, que é aqui da região de Nazaré Paulista, muito próxima da região metropolitana de São Paulo. Essa imagem de satélite, né, que vocês estão vendo, só por curiosidade, né, essa mancha meio roxa, né, que você vê na parte mais ao sul, é a região metropolitana de São Paulo. A gente vê alguns grandes reservatórios, né, na região. Boa parte desses reservatórios fazem parte do sistema Cantareira, de abastecimento de água dessa região metropolitana. A gente vai focar em um desses reservatórios, que é o reservatório do Atibainha, né, que é onde o IP fica bem localizado bem próximo ali desse reservatório, tá? Então, se a gente dá um zoom, né, nesse reservatório, a gente vai verificar que ainda a gente tem vários remanescentes florestais importantes, né, no entorno desse reservatório. Imagina que a gente ainda faz um recorte um pouco menor, a gente está pegando a bacia do Atibainha, tá? Ou seja, a bacia de contribuição para esse reservatório do Atibainha. E esses são os remanescentes florestais que a gente encontra dentro dessa área, tá? Então imagina que a gente selecionou alguns remanescentes florestais, né, alguns fragmentos florestais. Se a gente observar bem, esses remanescentes tem alguns que são bem pequenos, né, tem alguns que são bem maiores. Na verdade, a gente tem uma variação muito grande no formato, né, desses fragmentos também, mas nesse momento a gente não vai se ater muito a essa questão do formato. Eles têm graus de isolamentos diferentes também, mas vamos nesse momento se preocupar principalmente em relação à área desses fragmentos, né? Então a gente observa que tem fragmentos bem pequenos e fragmentos bem maiores, tá? E aí vamos supor então que a gente queira saber se o tamanho de fragmentos ele influencia na riqueza de espécies, né? Ou seja, a minha pergunta é: será que fragmentos de tamanhos maiores eles têm maior diversidade do que fragmentos pequenos?
né? Essa é a pergunta que eu quero responder, tá? Então o que eu posso fazer? Então, eu posso ir para o campo, em cada um daqueles fragmentos, né, eu faço um levantamento. Então, se eu trabalho com avifauna, né, eu posso fazer um levantamento de aves. Se eu trabalho com mamíferos, um levantamento de mamífero e assim por diante, né? E aí eu faço uma correlação, então, entre essas variáveis, né? Então, eu tenho fragmentos de tamanhos diferentes e eu fui lá e coletei a riqueza de espécies para cada um desses fragmentos. E o que a gente está vendo aqui, né, nesse gráfico é justamente essa relação, né? Ou seja, cada pontinho desse corresponde a um fragmento que eu tinha naquela paisagem anterior, tá? Então, aqui no eixo X, a gente tem a variação do tamanho, né? E aqui no eixo Y, a gente tem a variação da riqueza de espécies que eu observei dentro de cada fragmento, tá? Então, lembrando que nesse caso aqui, o que eu quero saber? Eu quero saber se a riqueza de espécies é influenciada pelo tamanho dos fragmentos, tá? Então, nesse momento a gente já consegue distinguir ali dois tipos de variáveis, né? Que uma é uma variável explicativa, que nesse caso é o tamanho dos fragmentos, e a outra é a variável resposta, que é a riqueza de espécies, ou seja, a riqueza vai variar de acordo com o tamanho do fragmento e não o contrário, né? Ou seja, não é o tamanho do fragmento que vai variar de acordo com a riqueza de espécies, é o contrário. A riqueza de espécies vai ser influenciada pelo tamanho dos fragmentos, tá? A gente pode chamar também de variável independente, né? No caso, a área do fragmento, e a variável dependente, que é a riqueza de espécies, tá? E normalmente, né, num gráfico, isso é importante a gente saber também, no eixo X a gente representa a variável independente, a variável explicativa. E no eixo Y a gente tem a variável resposta, né, que varia de acordo com a variável explicativa, tá? Bom, então é isso, né? O que a gente está observando, né, em relação à distribuição desses pontos? O que a gente observa, né, é que claro, são dados inventados, né, são dados hipotéticos, né, mas nesse caso o que a gente está observando? A gente está observando que conforme eu aumento o tamanho do fragmento, eu aumento também a quantidade de espécies dentro desses fragmentos. Ou seja, aparentemente o que a gente está observando é que realmente existe uma relação entre o tamanho e a riqueza de espécies, né? Quanto maior o tamanho, maior a riqueza de espécies. É claro que para a gente verificar se realmente, né, esse padrão que a gente está observando, qual que é a chance desse padrão ser ao acaso, a gente teria que aplicar uma estatística, né, que nesse caso seria uma regressão linear simples, tá, para verificar qual que é a probabilidade de eu encontrar um padrão como esse, se na realidade eu não tenho uma relação entre a riqueza e o tamanho dos fragmentos. Ou seja, qual que é a probabilidade, se não existe essa relação, se não tem esse efeito, de na hora que eu selecionei os fragmentos, eu fiz o levantamento de espécies, aleatoriamente eu selecionei justamente aqueles que eram grandes, tinham grande riqueza, eram pequenos e tinham uma riqueza mais baixa, né? Aleatoriamente, e aí encontrei esse padrão. Qual que é a chance disso acontecer se na verdade esse padrão não existe? Ou seja, que a riqueza de espécies ela independa do tamanho dos fragmentos, tá? Então, mais para frente a gente vai ver como que a gente calcula então essa probabilidade. Mas só olhando por esse gráfico, a gente pode imaginar que a probabilidade disso ser ao acaso é muito pequena, tá? Imagina o seguinte, né? Imagina que você tem, imagina que a gente tirou esses pontos que estão ali, tá? E aí você começa a sortear, né, valores de área e valores de riqueza, tá, aleatoriamente, tá? Então eu sorteio um valor, né, de área, que nesse caso está variando de 0 a 600, eu sorteio um número aleatório, né, vamos supor 500, e aí a riqueza é a mesma coisa, eu sorteio um número aleatório de 0 a 500, tá? Então o que vai acontecer? Se eu ficar sorteando aleatoriamente esses pontos, qual que é a chance de todos eles ficarem
alinhados como a gente está observando ali, né? Se eu estou sorteando aleatoriamente, o que vai acontecer? O padrão, né, seria eu encontrar algo totalmente aleatório, né? Ou seja, pontos espalhados nesse quadrante sem nenhum padrão, tá? Então, essa é a questão, né? Ou seja, qual que é a probabilidade de sair todos os pontos alinhados assim, sendo que não existe a relação entre área e riqueza, tá bom? Bom, então, nesse caso, né, além disso, o que a gente está observando também? A gente está observando que são duas variáveis quantitativas, né? Tanto a área quanto a riqueza, elas são variáveis quantitativas. Só que tem uma diferença entre elas, né? No caso da área, a gente tem uma variável quantitativa, mas ela é contínua. Por que ela é contínua? Porque a gente está medindo a área, que nesse caso está em hectares, né? Mas, por exemplo, quantos fragmentos eu poderia encontrar, né, dentro de entre uma área de 100 hectares, por exemplo, e 101 hectares? Quantas áreas possíveis eu tenho entre esses dois números? Na verdade, eu tenho infinitas possibilidades, tá? Eu posso encontrar uma área, por exemplo, né, de 100 hectares, uma área de 100,00001 hectares, outra de 100,0000001 hectares, ou seja, então, na verdade, é claro que depende muito da nossa capacidade de medição, mas teoricamente a gente teria infinitas possibilidades entre esses dois números, entre 100 hectares e 101 hectares, tá? Enquanto no caso da riqueza, não. Na riqueza, a gente está contando o número de espécies, então a gente sempre vai representar com números inteiros, né? Não números reais. Então, nesse caso, eu tenho uma espécie, eu tenho duas espécies, 3, 10, 15, 500 espécies. Mas eu não tenho 100,1 espécie, por exemplo, 100,12, né? Assim por diante, tá? Então, essa é uma outra diferença que existe então, entre essas variáveis quantitativas, tá bom? Bom, pensando agora num outro exemplo, né? Agora olhando mais amplamente no estado de São Paulo, vamos supor, né, que eu tenha essa área e essa área seja uma área de distribuição de uma espécie, né, essa área em amarelo. Então vamos supor que é a área conhecida, né, por onde uma espécie está distribuída, tá? Só um segundo. Ok. Então essa área, né, é a área por onde uma espécie estaria distribuída, essa área em amarelo, tá? E aí vamos supor que eu queira saber, eu faço um levantamento também nos fragmentos dessa área de distribuição da espécie, né? Então eu pego fragmentos pequenos e fragmentos grandes, né, num gradiente de tamanhos de fragmentos. Só que ao invés de, como no exemplo passado, né, onde eu obtive a riqueza de espécies, como nesse caso eu estou trabalhando com uma espécie só, eu vou só verificar se a espécie está presente ou ausente. E eu quero saber se a minha pergunta é: será que o tamanho do fragmento influencia na presença ou ausência da espécie? Será que em fragmentos maiores a espécie está mais presente do que em fragmentos pequenos? Tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma variação de tamanhos de fragmentos, desde fragmentos bem pequenos até aqueles maiores, e verificar então se a espécie está ou não presente através de uma metodologia de levantamento de campo. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um possível resultado desse levantamento, tá? Onde, novamente, cada pontinho desse representa um fragmento amostrado, e aqui a gente tem a gente consegue observar se a espécie está ausente ou se a espécie está presente, 0 e 1, tá? Se ela está ausente é 0, se ela está presente é 1, tá? Bom, e aí então a gente
cada um desses pontinhos, né, que representam um fragmento, esses pontinhos que estão aqui em cima são todos os fragmentos onde a espécie está presente. Então a gente observa que a espécie está presente em fragmentos desde mais ou menos 200 hectares até fragmentos acima de 500 hectares. E onde a gente observou que ela está ausente são, em geral, fragmentos abaixo de 300 hectares. Tá? E essa curva, né, que a gente está observando aqui é o que a gente chama de curva logística. Né? Ou seja, o que ela indica? Ela indica a probabilidade de eu encontrar ou não aquela espécie ameaçada. Tá? Ou seja, se eu, por exemplo, eu tenho um fragmento de 100 hectares, a minha probabilidade de encontrar essa espécie ela é muito próxima de zero. Né? Enquanto se eu tiver um fragmento de 500 hectares, a minha probabilidade é muito próxima de 1. Tá? E se eu tiver, por exemplo, 300 hectares, a minha probabilidade vai estar mais ou menos aqui, né? Está muito próxima de 1 também, mas vai estar mais baixa. Vamos supor 0,9, 0,85. Tá? Se eu tiver aqui 250, vai estar próximo dos 50% de probabilidade. Tá certo? Como a gente está observando, né? A gente observou espécies presentes e a espécie ausente em tamanhos de mais ou menos 250 hectares. Então, novamente, né, aqui a gente tem as nossas variáveis, né, nesse caso aqui a nossa variável explicativa ou independente no eixo X e a nossa variável resposta no eixo Y. Só que tem uma diferença, né? Nesse caso aqui, a área continua sendo uma variável contínua, quantitativa, só que nesse caso aqui da variável Y, né, a nossa variável resposta, ela é categórica. A gente está vendo a ausência e a presença da espécie. Tá? Então, diferentemente, né, do que a gente viu anteriormente, onde as duas variáveis eram quantitativas, nesse caso aqui a nossa variável independente é quantitativa e a variável resposta é categórica. Tá? Então, diferenciando ali o tipo de análise que a gente pode executar nesse caso aqui. Bom, e nessa outra situação, né, a gente tem duas variáveis também, uma relacionada com o tamanho, né, das espécies e a outra com o grau de sensibilidade dessas mesmas espécies. Tá? Então, a gente vai olhar, né, dados reais lá do Pontal do Paranapanema, então, onde aqui a gente tem uma categorização das espécies de acordo com o tamanho delas, né, que nesse caso aqui está sendo representado pela massa da espécie, né, pelo peso. Então, por exemplo, né, a gente tem espécies que têm menos do que 40 gramas, tá? Aqui representado pelo Temminófilos peuzene. A gente tem espécies que têm entre 40 e 100 gramas, como por exemplo o Trogon rufus. E aqui a gente tem espécies que têm acima de 100 gramas, né, como a Penelope superciliaris. Tá? Então, apesar, né, desses dados originais, né, que é a massa da espécie, ela ser quantitativa, nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente categorizou. Então, a gente converteu uma variável quantitativa para uma variável qualitativa, a partir do momento em que eu faço essa classificação de acordo com o peso. Tá? E para cada uma dessas espécies, né, eu estabeleci também um grau de sensibilidade. Um grau de sensibilidade baixa, média ou alta. O que significa isso? Significa que tem algumas espécies que elas são mais sensíveis a ações humanas, né, como fragmentação, por exemplo. Então são aquelas que desaparecem em fragmentos muito isolados, muito pequenos, muito degradados. Tem aquelas de sensibilidade média, né, que conseguem até certo ponto, né, suportar essas modificações, e aquelas que têm sensibilidade baixa, né, ou seja, aquelas que suportam bem essas modificações antrópicas, né, e às vezes até ela consegue aumentar, né, a sua população quando você tem um ambiente mais degradado, porque às vezes você tem menos competição e às vezes até um determinado tipo de recurso pode ser mais abundante para essa espécie. Tá? E aí o que eu quero saber? Né? Eu quero saber se o tamanho das espécies realmente influencia no grau de sensibilidade delas. Né? Então a minha pergunta é, será que o tamanho influencia o grau de sensibilidade? Então novamente eu tenho uma variável
independente e uma variável dependente. Eu quero verificar se uma está influenciando na outra. Tá? E aqui eu tenho os dados, então, para várias espécies que ocorrem lá no Pontal do Paranapanema, tá? Que é onde eu fiz o meu doutorado. Então aqui a gente tem aqui, ó, a Amazônia estiva, por exemplo. Ela tem sensibilidade média e tem o peso 1, né? Tá abaixo dos 40 gramas. Por exemplo, né? Outra espécie... não, desculpa. Errei. Então, por exemplo, né, aqui eu tenho uma base de dados lá do Pontal do Paranapanema, que são dados reais, né, onde eu fiz o meu doutorado, então. Então eu tenho uma lista de espécies, e aqui eu tenho o grau de sensibilidade, e eu tenho o peso, né, categorizado, ou seja, se a espécie corresponde a um peso em tamanho pequeno, médio ou grande, tá? 1, 2 ou 3. E também, né, se a espécie ela tem uma sensibilidade alta, média ou baixa. Então, a minha pergunta é, será que o tamanho da espécie ela influencia no grau de sensibilidade dessa espécie? Então, aqui também eu tenho variáveis independentes e variável resposta. Tá? Então, é isso que eu quero responder. Eu posso representar, pegar aquelas informações que estão naquela tabela e representar num gráfico, como a gente está observando aqui. Tá? Onde aqui, então, eu tenho o grau de sensibilidade, eu tenho grau de sensibilidade alta, média ou baixa, e as cores representam o tamanho das espécies, né? Se são menores do que 400 gramas, se estão entre 400 e 100 gramas, ou se são maiores do que 100 gramas. Né? Então, o que a gente consegue observar? E além disso, no eixo Y, nesse caso, a gente tem a proporção, né, em relação ao total de espécies. Né? Então, o que a gente está observando aqui? Que entre as espécies de alta sensibilidade, a maior proporção são essas que estão em vermelho, que são aquelas que têm maior tamanho. E no caso contrário, a gente tem o conjunto de espécies que tem baixa sensibilidade, a maior proporção é daquelas que têm tamanho pequeno, que são menores do que 40 gramas. E aqui no meio, né, de sensibilidade média, a gente está observando as colunas, né, elas estão de tamanhos muito próximos, mostrando que a proporção é muito parecida. Tá? Ou seja, olhando por esse gráfico, o que a gente pode inferir? A gente pode inferir que parece que realmente existe uma relação. Então, espécies que têm tamanhos maiores, elas tendem a serem mais sensíveis à fragmentação do que espécies pequenas. E o contrário é a mesma coisa. Então, se a gente observar só o vermelho, né, só as colunas em vermelho, a gente vê aqui, a maior proporção aqui em alta sensibilidade, depois você tem uma diminuição e aqui uma diminuição maior ainda. E no caso das espécies pequenas é o contrário, a gente vê que essa subida é o contrário. Então eu tenho uma menor proporção entre as de alta sensibilidade, um pouquinho maior para média sensibilidade e mais alta aqui para baixa sensibilidade, tá? Indicando que provavelmente existe sim uma relação entre tamanho e grau de sensibilidade. É claro que a gente, novamente, né, a gente precisa aplicar uma estatística para ver qual que é a probabilidade da gente encontrar esse resultado que a gente obteve ao acaso, novamente. Tá? Isso a gente vai ver mais para frente. Nesse caso aqui a gente poderia aplicar, por exemplo, um teste de Qi quadrado, que é um teste que a gente vai ver lá na frente ao longo da disciplina. Tá? Mas olhando aqui visualmente parece que realmente existe essa relação. Então aqui só para sintetizar o que a gente falou um pouquinho das variáveis, né? A gente pode separar as variáveis então em variáveis qualitativas e quantitativas, né? Então quando a gente falou, né, de grau de sensibilidade grande
alto, médio e pequeno e baixo, né? A gente está falando de variáveis qualitativas. Quando a gente está falando de área, de riqueza, a gente está falando de variáveis quantitativas, né? Variáveis qualitativas, elas podem ser nominais ou ordinais. A diferença entre elas, né, é que no caso da nominal, você não tem uma relação de ordem, né, entre elas, e no caso da ordinal, ela tem uma relação de ordem. Então, por exemplo, né, no caso de grau de sensibilidade, alta, média e baixa, ela é uma variável qualitativa ordinal. Tá? E no caso das quantitativas, né, conforme a gente mencionou, a gente tem a diferenciação de variáveis discretas, que é aquelas que são variáveis que são representadas por números inteiros, e as variáveis contínuas, que são aquelas que a gente representa por números reais. Tá? Então, no caso da discreta, por exemplo, né, riqueza de espécies, ou quantidade de ovos, né, que uma tartaruga coloca, qual que é o tamanho da ninhada, né, de determinada espécie de ave, e assim por diante. Né? Normalmente são variáveis de contagem, né, onde a gente conta o número de um determinado elemento, né, de um determinado indivíduo, e assim por diante. E a variável contínua são aquelas que a gente mede, né, como por exemplo a área, como por exemplo o comprimento, temperatura, né? Então são variáveis que têm infinitas possibilidades de mensuração. Tá? Bom, aqui só para a gente representar, mostrar também, né, um resultado, né, de dados descritivos também. A gente tem esse artigo, né, que eu vou pedir para vocês lerem também esse artigo, né, que é o artigo do Ribeiro, né, de 2000, e colaboradores de 2009, onde eles fazem uma quantificação do status, né, da Mata Atlântica. Então, aqui a gente tem várias informações, né, interessantes. Né? Então, por exemplo, uma delas são as classes de tamanhos de fragmento. Né? Então, o que eles observaram? Né? Que a gente tem boa parte dos fragmentos, em termos de quantidade, eles se encontram nessa classe de 0 a 50 hectares. Ou seja, boa parte dos fragmentos existentes, eles são pequenos fragmentos. Tá? Embora em termos de área eles representem cerca de 20,2% de área, tá? Embora eles representem 83,4% do número de fragmentos. Enquanto, ao contrário, né, a gente tem alguns poucos fragmentos, né? Então esses fragmentos são muito grandes, né, que tem mais do que 500 mil hectares, né? Em número de fragmentos eles são muito baixos, né? No entanto, em termos de área, ele representa bastante, né? Cerca de 10,3% da área de todos os remanescentes de Mata Atlântica. Tá? E mostrando então essas diferentes classes, né? E como que elas estão distribuídas, né? E o quanto que elas são comuns, né? Essas diferentes classes de tamanho na Mata Atlântica. Tá? Um outro ponto interessante também, né, que é a distância da borda em relação ao acumulado da área, né, mostrando que, na verdade, boa parte, né, dos fragmentos, na verdade, eles estão a menos de 250 metros, né, da borda. Se a gente observar aqui o acumulativo em área, né, quase 75% está a menos de 250 metros da borda, tá? Mostrando que boa parte, né, do restante, né, da Mata Atlântica sofre o efeito de borda. Né? Então isso é interessante porque mostra que boa parte da Mata Atlântica, além, né, dela ter sido bastante diminuída, né, devido ao desmatamento, e ainda o que restou tem uma influência muito grande do entorno. Ou seja, possivelmente tem um grau de degradação mais elevado também. Tá? E aqui um outro gráfico, né, mostrando informações que são semelhantes à anterior,
né, onde a gente tem aqui as classes, né, de distância em relação à borda, né, então até 50 metros, de 50 a 100, 100 a 250, e quanto, né, o quanto que isso representa em termos de área, né, dos remanescentes, né, mostrando novamente que boa parte, né, do que restou da Mata Atlântica está muito próximo da borda. Tá? Então, por exemplo, ó, 25% das áreas estão a menos de 50 metros da borda. Né? Então, se a gente 100 metros, a gente somaria até 100 metros, a gente somaria 25, quase 45%, né, do que restou está até 100 metros da borda. E assim por diante. Né? E a gente observa que a quantidade de áreas, né, que estão a mais de 5.000 metros, né, a 5 quilômetros da borda, é uma fração muito pequena dessa área desses remanescentes, tá? Mostrando então esse impacto, né, devido à fragmentação. Tá? Bom, pessoal, eu vou parar o vídeo aqui, né, para esse vídeo não ficar muito longo, e aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre descrição de dados qualitativos, onde a ideia então é a gente colocar a mão na massa, a gente abrir o R e começar a fazer algumas análises, né, preliminares lá no R, tá bom? Mas é isso, pessoal, então até o próximo vídeo, abraço.